Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo aproveitando esse tempo em casa para estudar um pouquinho de informática, para mexer no computador quem tem, para descansar, para aproveitar a família. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática, certo? A gente tem visto nas últimas aulas a internet, a gente falou sobre a história da internet. A gente tem visto como o computador é presente na nossa vida, não é mesmo? A gente falou que o computador ele está cada vez mais presente na vida do homem, seja dentro de casa, para o nosso lazer, para ver filmes, para ver desenhos, para ler livros no computador, para falar com os nossos amigos ou no trabalho. Quando a gente vai em bancos, em lojas, em mercados, no colégio, em vários lugares a gente pode ver o computador presente. A gente sabe que hoje em dia o computador ele raramente é utilizado se a gente não tiver internet. Então o uso do computador está diretamente ligado com o uso da internet. A gente viu na aula passada, um pouquinho da história da internet. A gente viu que ela, no começo, ela foi pensada para proteger os dados militares durante a guerra, né? Ela foi inventada lá nos Estados Unidos, num período de guerra, para caso um computador que tivesse as informações do governo fosse bombardeado, o governo não perdesse aquelas informações, que ela pudesse ser compartilhada através dos computadores de uma forma segura e independente, que os computadores conseguissem se comunicar. A gente viu que isso no início foi interno, mas que depois foi expandindo para outros países e que depois foi aberto para ser comercializado até que chegasse no Brasil e a gente pudesse comprar a internet para ser utilizada nas nossas casas. Ela não foi pensada inicialmente para ser uma coisa para o lazer, mas hoje em dia, devido ao avanço tecnológico e a popularização da internet, a gente sabe que na maior parte das vezes a gente utiliza no nosso tempo livre. Isso faz com que seja necessário que a gente pense sobre algumas coisinhas, alguns cuidados para a gente utilizar a internet, não é mesmo? Porque a internet em si, ela não é boa, não é ruim. Ela é uma coisa que a gente pode utilizar tanto para o bem quanto para o mal. Isso vai depender de quem está utilizando. E como é uma coisa que faz a gente ter acesso a muitas pessoas diferentes, a gente nunca sabe quais são as intenções, se aquela pessoa que a gente está falando, que a gente está comprando algum serviço, ela é boa, ela é ruim. Então, a gente precisa se proteger e proteger o nosso computador. Então, hoje eu vou dar algumas dicas de navegação na internet, alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente está usando a internet, para a gente não nos prejudicar e não prejudicar o nosso computador. A primeira das dicas, que é a mais importante de todas, é que vocês, em especial, são menores de 18 anos. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é não utilizar o computador escondido. Toda criança, todo adolescente precisa utilizar o computador com a supervisão de um adulto. Por quê? Porque nem tudo que parece na internet é. Ou seja, você pode estar conversando com alguém que diz ser uma pessoa e na verdade não é. Alguém que diz que vai te vender uma coisa e na verdade vai roubar seu dinheiro. Você pode estar fazendo um download de um jogo, baixando um jogo e na verdade ser um vírus. Então, a gente precisa utilizar o computador com a permissão e a supervisão de um responsável. Primeira dica. A segunda dica é que todo mundo que utiliza a internet precisa de um antivírus. E o que é um antivírus? Um antivírus é um programa especial para proteger o computador de programas também que prejudicam ele. Então, eu uso um antivírus para o meu computador não pegar um vírus. O que é um vírus? É um programa que estraga o computador,
que rouba a sua senha, que faz coisas que a gente não queria. Então, o antivírus nos protege dele. E se caso o seu computador, assim mesmo, consiga pegar um vírus, ele pode excluir. Então, o antivírus é a segunda dica e é muito importante. Então, não utilizar o computador escondido e sempre ter um antivírus. Terceira dica, e eu vou dar 5 dicas aqui para vocês. Terceira dica é não acreditar em tudo que se vê na internet. Eu fui lá fazer uma pesquisa para o colégio, eu vi uma informação, eu vi alguém falando alguma coisa num vídeo. Não importa, pode ser alguém que você gosta muito, que você admira. Não acreditar em tudo que se vê na internet, porque as pessoas podem estar mentindo. Ou às vezes as pessoas podem estar falando alguma coisa que elas acham que é verdade, mas que na verdade não é. Por exemplo, se alguém falar assim: se o seu braço doer, bata nele até ele ficar roxo. Isso pode estar na internet. Isso é verdade? Não é verdade. Então, muita coisa que a gente vê na internet não é verdade. Mais uma vez, a supervisão de um adulto vai ajudar a gente a saber o que é verdade ou não. Como? Eu vi lá uma coisa, um youtuber que eu gosto, um desenho que eu gosto, um amigo meu me mandou pelo WhatsApp alguma informação, eu faço o quê? Vou lá no meu responsável e pergunto: olha só, me mandaram isso daqui, será que é verdade? Será que eu posso fazer isso? Será que isso é legal? Aí o seu responsável vai te ajudar a saber se isso é bom ou se isso é ruim. Então, nunca acreditar em tudo que a gente vê na internet, porque qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa lá. Eu posso colocar lá que passar terra no cabelo ajuda o cabelo a crescer. Isso é verdade? Não. Já pensou se todo mundo fosse lá e passasse terra no cabelo? É uma coisa bem complicada. Então, a gente não pode acreditar em tudo que está lá na internet. E número 4. Número 4 é nunca marcar encontros pela internet. Nunca, em hipótese nenhuma. Ah, eu conheci um colega jogando Free Fire. Eu tô conversando com alguém no jogo do Minecraft. Ah, me adicionaram no Facebook, querem me conhecer. Não, nunca, em hipótese alguma. Por quê? As pessoas que a gente não conhece, elas podem falar coisas pra gente que fazem elas parecer legais, mas tem muita maldade acontecendo. Então, a gente tem que se proteger. Proteger o nosso computador, mas primeiramente se proteger. Então, nunca marcar encontros com ninguém pela internet. Se você conhece a pessoa ao vivo, se é um amigo seu ao vivo, aí você pede autorização para o seu responsável para marcar um encontro no parquinho, na casa, para vocês brincarem. Mas com gente desconhecida, nunca, ok? E por último, nunca compartilhar as senhas com alguém que não seja seu responsável. Ou seja, com amigo, com gente estranha, com ninguém que não seja da sua família. Por quê? Porque acontece muito de, por exemplo, eu tenho uma amiga, aí eu tenho o Facebook, aí eu dou a senha pra minha amiga, amanhã a gente briga e ela postar um monte de coisa que eu não gosto lá no meu Facebook. Então, senhas são coisas particulares e individuais. Se a gente tem um responsável, a gente pode e deve compartilhar a senha com ele. Pra amiguinho, pra amigo do amigo, pra gente que a gente acabou de conhecer, não compartilha. Porque a gente nunca sabe quais são as intenções da pessoa. É claro que as pessoas podem ser muito legais, mas, mesmo assim, isso é uma coisa privada, uma coisa particular, entendeu? Assim como a gente não compartilha biquíni, não compartilha sunga de praia porque é particular, a mesma coisa com a senha, ok? Então, eu deixei uma atividade agora para vocês responderem com 4 perguntinhas sobre a aula de hoje. Na número 1, eu quero que vocês citem 3 coisas que vocês podem fazer utilizando a internet. Então, isso a gente já sabe, né? A gente vai escolher 3 atividades que a gente pode fazer utilizando a internet. Número 2, o que podemos fazer para nos proteger quando estamos utilizando a internet? Então, eu dei 5 diquinhas. Vamos botar pelo menos 2. O número 3 é o que é um antivírus. E o número 4, o que pode acontecer com o nosso computador
caso a gente não tome os cuidados necessários quando a gente utiliza a internet. Então, essas são as 4 perguntinhas que tem para vocês responderem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima semana. Beijo!